Você já se perguntou quem vai para o inferno? Será que você está entre eles? Será que existe mesmo um lugar de tormento eterno para os pecadores? O que a Bíblia diz sobre esse assunto tão polêmico? Neste vídeo, vamos explorar o que a Bíblia ensina sobre o inferno e quem irá para lá. Fique ligado e descubra a verdade sobre o destino final dos ímpios. Saudações, pessoal, antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição, sigamos com o vídeo. Hoje vamos falar sobre um tema que gera muita curiosidade e controvérsia. O inferno. Muitas pessoas têm medo do inferno e se perguntam se elas ou seus entes queridos irão para lá. Outras pessoas negam a existência do inferno e acham que é uma invenção humana para assustar as pessoas. Mas o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz sobre o inferno? Será que ele é real? Será que ele foi criado por Deus? Será que ele é um lugar de fogo e sofrimento? E o mais importante, quem vai para o inferno? Para responder a essas perguntas, vamos analisar algumas passagens bíblicas que falam sobre o inferno. A primeira coisa que precisamos entender é que a palavra inferno na Bíblia pode ter diferentes significados, dependendo do contexto e da tradução. Na língua original da Bíblia, o hebraico e o grego, existem diferentes palavras que são traduzidas como inferno em português. Vamos ver algumas delas. Sheol é o nome hebraico para o lugar onde os mortos vão. Também pode ser traduzido como sepultura ou profundezas. O Sheol era visto como um lugar onde as almas dos mortos têm uma existência silenciosa sem fazer nada, um pouco como dormir. É usado principalmente no Antigo Testamento. Por exemplo, em Jó 14:13 lemos: Quem dera me escondesses no Sheol, me ocultasses até que a tua ira se aplacasse, me fixasses um prazo e depois te lembrasses de mim. Hades. Essa palavra é emprestada da mitologia grega pagã, mas quando é usado na Bíblia não significa o mesmo. É apenas a palavra mais próxima na língua grega para traduzir Sheol. O Hades também é o lugar dos mortos, mas não implica necessariamente em tormento ou castigo. É usado principalmente no Novo Testamento. Por exemplo, em Lucas 16:23 lemos: No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Gena é o nome usado para o lugar de eterno tormento dos ímpios, que hoje chamamos de inferno. Gena era o nome de uma lixeira fora de Jerusalém, onde se queimava lixo e os corpos de criminosos. Como era um lugar horrível, Gena se tornou figurativo do destino dos ímpios na eternidade. É usado principalmente por Jesus no Novo Testamento. Por exemplo, em Mateus 10:28 lemos: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Tártaro. Outra palavra emprestada da mitologia grega com o mesmo significado que Gena. Tártaro só aparece em 2 Pedro 2:4, onde lemos: Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Abismo e lago de fogo. Essas figuras e outras que aparecem na Bíblia servem para entendermos que o inferno é um lugar terrível, de destruição, tormento e tristeza. O abismo é o lugar onde os demônios são aprisionados, como lemos em Lucas 8:31. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. O lago de fogo é o lugar onde o diabo, a besta, o falso profeta e todos os ímpios serão lançados no final dos tempos, como lemos em Apocalipse 20:15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Como podemos ver, a Bíblia usa diferentes termos para descrever o inferno, mas todos eles apontam para a mesma realidade. Um lugar de separação de Deus, de morte e de sofrimento. Mas por que o inferno existe? Será que Deus é cruel e vingativo? Não, pelo contrário. Deus é justo, amoroso e misericordioso. Ele não criou o inferno para os seres humanos, mas para o diabo e seus anjos,
que se rebelaram contra ele. Como lemos em Mateus 25:41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, porque Ele ama cada pessoa e deseja que todos se salvem. Como lemos em 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Pelo contrário, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas Deus também respeita a nossa liberdade e a nossa escolha. Ele nos deu o livre-arbítrio para decidirmos se queremos ou não seguir a sua vontade. Ele nos deu a sua lei e os seus mandamentos para nos orientar e nos proteger. Ele nos deu a sua graça e o seu Espírito para nos fortalecer e nos santificar. Ele nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar e nos reconciliar com Ele. Mas Ele não nos obriga a aceitar nada disso. Ele nos convida, nos chama, nos espera, mas não nos força. Ele nos ama, mas não nos manipula. Por isso, quem vai para o inferno é quem escolhe ir para o inferno. Quem rejeita a Deus, quem despreza a sua palavra, quem vive no pecado, quem não se arrepende, quem não crê em Jesus, quem não ama o próximo, quem não perdoa, quem não obedece, quem não adora, quem não serve, quem não se santifica. Essas pessoas estão se afastando de Deus e se aproximando do inferno. Elas estão preferindo as trevas à luz, o mal ao bem, a mentira à verdade, a morte à vida. Elas estão dizendo não a Deus e sim ao diabo. Elas estão se condenando a si mesmas. Meus amigos, o inferno é uma realidade que não podemos ignorar nem minimizar. Ele é o destino final de todos os que se opõem a Deus e se rebelam contra Ele. Ele é o lugar de eterna perdição e angústia para os que morrem em seus pecados. Ele é o oposto do céu, que é o lugar de eterna felicidade e paz para os que morrem na graça de Deus. A escolha é nossa: céu ou inferno, vida ou morte, Deus ou diabo. Mas não precisamos ter medo do inferno se confiarmos em Deus e em sua misericórdia. Deus nos ama tanto que enviou o seu Filho único para morrer na cruz por nós, para nos livrar do pecado e da morte, para nos abrir as portas do céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, se seguirmos os seus ensinamentos, se vivermos no seu amor, seremos salvos e receberemos aquilo que Ele nos prometeu, a vida eterna. Mas como podemos evitar o inferno e garantir a nossa salvação? A Bíblia nos ensina que há apenas um meio de escapar da condenação eterna: crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Jesus disse em João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus significa reconhecer que somos pecadores e que precisamos do seu perdão. Significa arrepender-se dos nossos pecados e abandoná-los. Significa confiar na sua obra na cruz, onde Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Significa receber o seu Espírito Santo, que nos dá uma nova vida e nos capacita a obedecer à sua vontade. Significa segui-lo como nosso Senhor, obedecendo aos seus mandamentos e imitando o seu exemplo. Significa amá-lo acima de tudo e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quem crê em Jesus recebe o dom da vida eterna, que é a comunhão com Deus. Quem crê em Jesus não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Quem crê em Jesus tem a certeza de que Deus é seu Pai e que Ele é seu Filho. Quem crê em Jesus tem a esperança de que um dia irá morar com Ele no céu, onde não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, nem pecado, nem morte. Quem crê em Jesus tem a alegria de saber que Ele está com ele todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.